Rádio. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Em 2021, a mãe do Leandro Machado contou pra ele que ela tinha feito uma descoberta na internet. Até que ela, por acaso, achou o irmão dela no Facebook. Ela já tinha até comentado antes desse irmão, mas ela nunca tinha dado muitos detalhes. A mãe do Leandro é uma pessoa dessas meio reservadas. E pra ele, esse tio estava misturado ali numa espécie de vida passada dela, sobre a qual ele sabia muito pouco. Com um irmão dela que morava no Vale de Jequitinhonha, mora ainda, né, na cidade de Minas Novas. E minha mãe veio pra São Paulo nos anos 70, ela tinha 13 anos quando ela veio pra cá. Veio ela e a irmã dela, minha tia, Maria Geralda. Vieram pra cá fugindo mesmo da fome lá, da dificuldade. Elas eram muito pobres. E fizeram a vida aqui. Minha mãe veio pra cá, trabalhou aqui como doméstica. Depois trabalhou numa loja de sapatos por muitos anos. E nunca mais voltou pra cidade dela, pra Minas Novas. E também perdeu contato. Na época era mais difícil falar no telefone ali com as pessoas. Não tinha rede social. Então perdeu contato. Ela era adolescente na época. Então passou muitos anos sem conversar com a família, assim. E minha mãe, ela comigo nunca falou muito, assim, sobre essa história. Da cidade onde ela era, onde ela nasceu. Da vida dela na infância, né? Só falava que tinha sido muito difícil e tal. Mas eu também, enfim, acabei não me interessando também ali, não indo atrás. Até que ela... E aí um dia, fuçando no Facebook, ela descobriu o irmão caçula que tinha ficado lá em Minas Novas. E começaram a trocar ideia, a conversar. E aí ela decidiu, falou, não, quero voltar pra lá, faz 50 anos que eu não vou e tal. O Leandro ficou empolgado com esse reencontro e decidiu ir junto com ela. É porque assim, a gente foi de São Paulo até Belo Horizonte de avião e alugamos um carro lá. E eu coloquei o endereço do meu tio em Minas Novas, né? De Belo Horizonte para Minas Novas são mais de 500 quilômetros, pelo menos umas 7 horas de carro. E nessa viagem, o Leandro aproveitou para ir perguntando mais para a mãe dele sobre as lembranças que ela tinha da região. E minha mãe sempre falava que ela tinha nascido numa roça e viveu ali alguns anos na roça. E depois ela foi para a cidade de Minas Novas, né? Que é do lado. Eu fiquei perguntando, mas você lembra algum nome, assim, roça? Porque roça, o que é roça, né? Roça pode ser... Ela falou, que eu me lembro era um lugar chamado Macuco. Aí foi aí que eu falei, pô, Macuco, aí eu fui procurar, né? Porque eu já tinha ouvido essa palavra, na verdade. E aí eu fui procurar e aí achei lá, Quilombo do Macuco. E aí eu falei, porra, Quilombo, bicho. Ler essa palavra quilombo no Google Maps deu um bug na cabeça do Leandro. Eu sou uma pessoa branca, né? Óbvio que eu já sabia que minha família era uma família negra, assim, né? A família materna. Porque minha tia é retinta, minha mãe é parda. Mas eu não tinha a noção e não sabia que a origem era um quilombo. Eu falei, mas você sabia que era um quilombo? Ela, não, mas como assim quilombo, né? A mãe do Leandro não conhecia direito o que essa palavra quilombo significava. Aí foi explicar pra ela, né? Eu expliquei pra ela o que é e tal. Ali na hora, no carro, ele explicou pelo que ele sabia, pelo que ele tinha aprendido na escola. O tio do Leandro já não mora mais dentro do Quilombo do Macuco. Ele mora na cidade, alguns quilômetros, assim. Mas indo lá, descobri um monte de familiar, né? Tias e, sei lá, primos. E todo mundo tem meu sobrenome lá, Machado, é curioso, assim. O Leandro voltou dessa viagem doido para saber mais dessa origem dele. Fui atrás da história do Quilombo, achei uma tese de doutorado sobre a história do Quilombo Macuco. E aí achei lá o nome dos meus avós. Na verdade, os meus bisavós, né, eles eram lideranças do Quilombo do Macuco, né? O Leandro é repórter. Ele cresceu em Guaianazes, que é um bairro da extrema zona leste de São Paulo. Ele começou no jornalismo na Agência Mural de Jornalismo das Periferias, depois trabalhou na Folha, na BBC, e ele sempre costuma cobrir questões sociais no Brasil. Desigualdade, violência, política de drogas, que, a gente sabe, são questões que invariavelmente têm o racismo como pano de fundo. Mas desde essa descoberta do Leandro sobre a origem da família dele, ele acabou se interessando mais por histórias que têm a ver com raça. E a história que ele vai contar aqui hoje chegou de uma fonte dele sobre questões raciais no Brasil, o Bruno Rodrigues de Lima.
Eu já conheço o Bruno há um tempo, né? Eu fiz algumas reportagens sobre as pesquisas dele do Luiz Gama. O Bruno é advogado e historiador do direito. Ele organizou as obras completas do Luiz Gama, que, eu imagino que você saiba, mas só para garantir, é um dos maiores pensadores brasileiros do século XIX, advogado também, abolicionista, enfim. O Bruno ganhou o prêmio Jabuti Acadêmico de 2024 por essa organização da obra do Luiz Gama. Depois publicou um livro sobre ele, Luiz Gama contra o Império. E aí, um dia no ano passado, ele falou pra mim, cara, descobri um negócio aqui muito louco. Já, depois do intervalo, o Leandro conta essa história muito louca pra gente. A história que o Bruno Rodrigues de Lima tinha pra me contar também tinha a ver com a mãe dele, a Elaine. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, e a gente estava morando na freguesia do Ó, e aí a gente procurava um lugar, eu tenho 2 filhos, né, para poder ter uma cidade pequena que pudesse ter uma vida mais tranquila. E aí nós achamos uma chácara e mudamos para lá. A chácara ficava em Itatiba, no interior de São Paulo. A família se mudou pra lá no comecinho dos anos 2000. Na verdade, dezembro de 99, para ser exato. O Bruno era criança, estava chegando na adolescência nessa época, e ele não tinha muita expectativa de fincar raízes ali em Itatiba. E aí, eu digo que feirante tem uma lógica meio própria. Se a feira não tá boa, você desmonta a barraca e monta a barraca em outra feira. Simples assim. Mas o que aconteceu mesmo foi que a Elaine acabou se envolvendo completamente na vida da cidade. Mais especificamente na vida política da cidade. Porque além de feirante, ela sempre foi muito ativa politicamente. Eu e meu marido, a gente sempre participou de movimento político, sindical, estudantil. E minha mãe é fundadora do PT, fundadora da CUT, é uma militante contra a ditadura militar, pela anistia ampla, geral e restrita, lutas, bandeiras políticas dos anos 70. Ela, como fundadora do PT, assume inclusive a presidência do partido, que era um diretório municipal inexistente, praticamente, e ela é eleita, mesmo vindo de São Paulo e não conhecendo ninguém, não tendo vínculo na cidade, e organiza a campanha do Lula. E a campanha do Lula é uma coisa muito bonita na cidade. E o Lula ganha a eleição em 2002, também em Itatiba, uma cidade que hoje é um reduto bolsonarista. Quando ganha a eleição do Lula na cidade, imediatamente depois a prefeitura municipal que fez campanha contra o Lula, a prefeitura junto com a Câmara, junto com o Judiciário, decidem expropriar famílias do território que ocupava de tempos imemoriais, praticamente. Sítio Brotas ou Sítio das Brotas, ou Sítio da Tia Lula. Tia Lula, que não tinha nada a ver com Lula, claro, era o apelido dela. Ela era matriarca. Que era umbandista, né, e que era uma comunidade negra. Nessa altura, a Elaine, que, lembrando, já tinha ajudado a fundar o diretório de um partido e uma organização sindical, estava criando também uma associação em Itatiba, o Fórum Pró-Cidadania. Os moradores do sítio da Tia Lula ficaram sabendo da criação do fórum. Então, quando chegou a notificação de desapropriação da prefeitura, alguém teve a ideia de ir lá pedir ajuda. E aí, quando nós chegamos lá, a pessoa que havia convidado para que a gente fosse lá ver o que eles queriam, ela também não sabia exatamente o que eles queriam. Eles queriam formar uma associação e viam, né, no Fórum para a Cidadania uma forma de poder ter as informações, poder ter assim, uma orientação. No dia dessa visita, a Elaine foi acompanhada. Tava ela, o marido dela, uma mulher que também fazia parte do fórum e o Bruno. Eu participo disso porque eu sou muito próximo da minha mãe e onde minha mãe ia, eu ia junto, né? Na Bahia, eu ouvi uma vez chamar isso de chaveirinho. Era uma espécie de chaveirinho da minha mãe. Ele devia ter uns 12, 13 anos. E ele acompanhava tudo, em tudo ele participava. Chegamos lá, nesse dia são todos familiares, né? E daí ele demonstrou qual que era a intenção. A intenção era eles mesmos formarem uma associação. A prefeitura dizia que tinha que desapropriar a área para uma obra viária que, segundo eles, era de interesse público. Só que essa via ia servir basicamente para dar acesso para um condomínio de uma empresa chamada Jofeg, que é uma das maiores construtoras da região. Então, a existência do quilombo naquela área atrapalhava a implementação desse loteamento, esse condomínio que a Jofeg estava fazendo. Numa terra caríssima, numa região da cidade caríssima.
Nessa conversa, a Elaine foi entendendo que a intenção deles era formar uma associação não para barrar a desapropriação, mas para negociar. E tinha gente no quilombo que estava lucrando, que estava achando bom. Um dos moradores do sítio, que aliás trabalhava na prefeitura, estava incentivando que eles saíssem dali em troca de um apartamento. Nessa saída deles, eles ganhariam um apartamento do CDHU, que estava em construção. Isso era uma promessa, na verdade, não tinha nada garantido. Então começa uma discussão interna se embarcavam nessa promessa ou se tentavam resistir e conseguir alguma coisa melhor, quem sabe mesmo permanecer no território. Já tinha até um projeto de lei na Câmara Municipal para tomar posse do sítio, que tinha 210 mil metros quadrados. Daí, quando a gente chegou lá e ouviu, a gente falou, não, isso aqui é um quilombo. E é uma área de sítio mesmo. Falou, olha, aqui tem que ser preservado. Isso aqui não pode ser destruído, né? Um quilombo. Para Elaine e para o pessoal do Fórum Pró-Cidadania era óbvio. Era só olhar para aquelas famílias, todas negras e aparentadas, que moravam ali no sítio da tia Lula. Mas num primeiro momento, as lideranças que estavam ali na reunião acharam estranho ver o sítio sendo definido com essa palavra. E não é difícil entender porque essa palavra não pareceu óbvia para eles. Quer dizer, pelo menos eu, hoje, não acho difícil entender. Quando eu fiz aquela viagem pro Quilombo do Macuco com a minha mãe, eu não tinha entendido porque ela nunca tinha me falado que era quilombola. Ela nem sabia que era quilombola. Mas depois, lendo sobre o assunto, eu entendi que tem uma explicação bem simples para isso. É que o significado da palavra quilombo mudou bastante ao longo do tempo. A etimologia do quilombo, ela vem do banto, com a noção de acampamento guerreiro na floresta. Então, as primeiras normativas que a gente tem acerca de quilombo, a gente tem num sentido de antijuridicidade. Ou seja, é para punir. Num documento que o Conselho Ultramarino enviou para o rei de Portugal em 1740, a definição de quilombo é a seguinte: um grupo de mais de 5 pessoas negras que tenham fugido do cativeiro para uma área despovoada. A Kathleen Thier, que é quilombola e assessora jurídica da ONG Terra de Direitos, me explicou que essa é uma concepção que ficou por muito tempo na cabeça das pessoas e dos legisladores. A de que quilombos eram uma insurreição, como foi o Quilombo dos Palmares. E que, por isso, as pessoas que se organizavam em quilombos deveriam ser punidas, reprimidas. Demorou mais de 2 séculos para essa palavra quilombo aparecer num documento oficial com outro significado. A nossa Constituição de 88, ela é um marco determinante no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É um nome grande, mas a gente faz uma sigla, né? O ADCT. Esse ato diz o seguinte: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Quer dizer, esse novo significado muda tudo, né? A partir da Constituição de 88, quando uma comunidade é reconhecida como quilombo, isso não significa mais que ela é uma ameaça à ordem. Isso significa que ela é um território tradicional e que o Estado tem o dever de dar aos quilombolas a propriedade definitiva da terra. Mas por trás dessas 3 linhas do artigo 68 do ADTC, tem uma mobilização histórica do movimento negro unificado e um exercício de imaginar uma definição positiva para quilombo, algo que favoreça essas comunidades. O maior símbolo desse esforço é o livro O Quilombismo, do Abdias Nascimento. Ele escreveu que quilombo não significa escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial. E bom, se essas linhas não aparecem na Constituição por um passe de mágica, também não foi por um passe de mágica que esse direito começou de fato a valer, né? Então, a primeira titulação no Brasil foi lá no estado do Pará, em 95. E aí, em 2001, era já o segundo mandato do FHC, ele fez um decreto para meio que pacificar essa questão, né, das normativas concorrentes entre Palmares e INCRA. E aquele decreto dele não era muito bom, porque ele colocava como se fosse um duplo marco temporal. Se um marco temporal é ruim, imagina 2. E naquela época, o decreto falava que o quilombo tinha que estar ocupando as terras na Lei Áurea, ou seja, quilombo era só o histórico, e tinha que estar ocupando também em 88 na Constituição. Quer dizer, se por algum motivo aquela comunidade não estivesse ocupando o território nessas datas, ela perdia o direito de reconhecimento daquela terra. E aí
2003, o cenário político muda, as coisas mudam, então é estabelecido um grupo de trabalho para rever justamente esse decreto, participação de lideranças quilombolas, e aí surge o 4887 de 2003. O decreto número 4.887, de 20 de novembro de 2003, que derrubou os 2 marcos temporais e seguiu a lógica da autodeclaração. A partir desse decreto, são quilombos aquelas comunidades que se autodeclaram quilombolas. Que tem uma trajetória própria, que tem relação com uma ancestralidade, com a territorialidade e que tem uma questão de sofrimento e opressão histórica. Só que aí, essa questão de sofrimento e opressão histórica não necessariamente está vinculando com a escravização. Então, existem quilombos, sim, que foram constituídos na abolição. Porque essas pessoas, quando foram libertas, elas também foram se aquilombar. E por isso não é quilombo? Como assim? Então, desde 2003, quando uma comunidade quer ser reconhecida, ela precisa primeiro se autodeclarar quilombola para a Fundação Palmares. Então a Palmares fica com a atribuição de registrar as declarações, né, de certificação das autodeclarações das comunidades quilombolas. Depois disso, começa a elaboração de um relatório técnico de identificação e delimitação. Um documento que reúne informações antropológicas, históricas, fundiárias e socioeconômicas daquela comunidade. E o INCRA fica com essa função de fazer toda a identificação, delimitação, demarcação, titulação, que tem a ver eminentemente com o território mesmo. É um processo complexo que tem se estruturado nas últimas décadas. E quando o sítio da tia Lula se viu ali, diante dessa encruzilhada, entre ceder o terreno ou lutar pelo direito de ficar ali, eles não sabiam de nada disso. O que eles tinham era um problema e uma promessa de saída fácil, deixar o sítio para trás e ganhar um apartamento em troca. E é um período de uma briga entre familiares. Já viu briga de familiar por herança, né? Ainda mais de herança por pessoa viva, porque as matriarcas estavam vivas. A tia Lula, a maior liderança do sítio, estava viva. E bem viva, com 80 anos. Lembrando que a gente está falando aqui de 2002. Quem tinha que decidir na comunidade eram seus mais velhos. A Elaine deixou bem claro ali na reunião que era uma decisão deles, das 27 famílias negras que moravam no sítio. O Fórum Pro Cidadania podia até ajudar com a mobilização, mas quem tinha que decidir o caminho a seguir eram eles. E daí eles se reuniram e decidiram que deveria preservar ambientalmente e também culturalmente, né? Lembra que naquela altura a JFG estava construindo um condomínio ali do lado. E o pessoal do sítio estava vendo o resultado disso. O quilombo é um vale, né? Ela tem um declive, a área ocupada. E a parte de cima, a parte mais alta, é do loteamento que a JFG estava fazendo. Então, as águas fluviais, elas eram colocadas para vazão para o quilombo. Então, quando chove a parte de cima, os tubos lá, né? As canaletas, tudo, vai tudo para o quilombo, que é um vale. Tudo que acontecia lá em cima tinha consequências embaixo. Ambientalmente e também culturalmente, né? Esse empreendimento acabou afetando o córrego que era usado pelos moradores do sítio para pesca e também para práticas religiosas. Tinha camarão de água doce, tinha pequenos peixes. E quando eles desviam o curso do córrego, já nem dá para fazer as oferendas no PG de Iemanjá, que é assim que eles chamavam, e também não dava mais para pescar. E aí eles acendem um sinal praticamente vermelho. Já tinha acendido o amarelo, acende o vermelho. O que está acontecendo? O primeiro passo que eles deram, com a ajuda da Elaine, foi escrever uma petição para o Ministério Público de São Paulo. Ela escreve a petição usando o nome Quilombo. E de uma maneira, assim, nada técnica, mas é uma petição lindíssima. Porque no mérito ela acerta em cheio o fundamento da causa, que é: essas famílias têm direito a este território porque estas famílias constituem um quilombo. Isso está nessa petição de 3 de fevereiro de 2003. Enquanto a Câmara Municipal de Itatiba estava para votar a desapropriação da área, a petição da Elaine chegou no Ministério Público. A Folha de São Paulo deu uma matéria na edição de Campinas que começava assim: a especulação imobiliária é uma ameaça aos 124 anos de resistência e tradição de 27 famílias descendentes de escravos que vivem no Quilombo Brotas, em Itatiba. O ITESP, que é o equivalente do INCRA para o estado de São Paulo, acolhe a petição, designa uma antropóloga e uma geógrafa
A antropóloga é a Patrícia Scali dos Santos e a geógrafa é a Rose Bertacco Giacomini. É a Patrícia que entrevista a tia Lula. Isso, é ela. A Patrícia gravou essas entrevistas em fita cassete na época, e ela compartilhou o material com a gente. Já faz mais de 20 anos, as fitas estão meio velhas e o áudio ficou com uma distorção em alguns momentos. Mas tá aqui, a tia Lula falando como é que foi que a família dela chegou ali. Aí meu avô comprou do espadeiro aqui por 40 mil réis. E veio com a família toda dele pra cá. E fizeram, cada um fez seu barraco, cada um ajeitou seu lugar, né? Fez a casinha de barrote. Os avós da tia Lula, o Isaac e a Emília de Lima, chegaram naquela região entre 1878 e 1888. Eles tinham se conhecido numa fazenda em Itatiba, onde eles eram escravizados. Quando o proprietário da fazenda morreu, eles foram libertos e começaram a receber pelo trabalho que eles faziam ali. Foi com esse dinheiro que eles compraram um terreno que serviu para abrigar não só os filhos e netos deles, mas também outras famílias negras que foram libertas na região. A tia Lula faz parte da 3ª geração da família e da 2ª que nasceu livre. Assim, queria saber um pouquinho do começo, assim, quando a senhora, bem da sua infância, quando a senhora morava aqui com a sua mãe, no sítio. Aqui é a antropóloga Patrícia Scali entrevistando a tia Lula. Quando eu morava com a minha mãe, eu me ajudava a fazer serviço aqui no sítio, molhar a planta, plantar. Que ela plantava milho, feijão, arroz, plantava de tudo, a minha mãe. A tia Lula nasceu e cresceu no sítio, mas teve uma época em que ela decidiu sair de lá. A vida era bem precária, então na adolescência ela se mudou para São Paulo atrás de trabalho. Quanto tempo? A senhora saiu daqui com quantos anos foi para São Com Paulo? 14 anos. Aí a senhora fui trabalhar em São Paulo, eu trabalhava lá de cozinheira. A tia Lula não ficou em São Paulo por muito tempo. A mãe dela ficou doente e ela decidiu voltar. Não só por isso, na verdade. É que a vida na capital também não estava nada fácil. Eu ia ser despejada lá em São Paulo. Eu falei, não faz isso não. Eu morava lá no Imirim, na rua Matos Cordeiro. Eu falei, imagine por tudo que eu tenho na rua. Ai, menina, eu me desesperei. Ela se desesperou e foi procurar ajuda com uma pessoa que talvez você já tenha ouvido falar. Eu fui falar com aquela escritora, né, Maria Carolina de Jesus. Ela era uma mulher de cor. E ela estava escrevendo um livro, Quarto de Despejo. Que era uma liderança comunitária e que, pelo que a tia Lula fala, tudo que era problema da região ali da comunidade, o pessoal levava até ela, que a Carolina resolvia. É isso que a entrevista da tia Lula sugere, de que a Carolina tinha um papel ativo na comunidade de resolver problemas. Aí ela falou assim, você tem terreno aqui em São Paulo? Eu falei, não. Eu falei, eu tenho daqui, do sítio da minha mãe. É uma história que é muito bonita também, porque vai trabalhar como empregada doméstica, em circunstâncias muito difíceis, mora num quartinho, numa favela da zona norte de São Paulo, e ela enfrenta uma situação de despejo, que vejo como é a história do Quilombo mais tarde, porque o Quilombo está sendo ameaçado de despejo, né, de expulsão do seu território. E ela vivencia, décadas antes, uma mesma situação de despejo. O Bruno, que até então estava ali só acompanhando o trabalho dos pais, também acabou sendo recrutado para essa missão. Porque eu escuto da tia Lula a história do Luiz Gama, o advogado negro que teve libertando os escravos aqui na cidade. A primeira vez que o Bruno ouviu falar do Luiz Gama foi assim, com a tia Lula dizendo que ele tinha atuado ali em Itatiba, e que era pro Bruno procurar pelo Luiz Gama nos arquivos da cidade. Depois que ele começou a fazer isso, ele nunca mais parou. E olha, pra mim, foi mais do que uma tarefa militante, virou uma profissão. Virou mais do que uma profissão, virou uma missão cívica. Em mais de uma década de trabalho, o Bruno encontrou mais de 800 textos inéditos do Luiz Gama. Bom, resumindo, ela me conta a história do Luiz Gama e a tarefa militante que me dão é ir no arquivo da cidade e encontrar qualquer vestígio da história do Quilombo. E eu acho um vestígio que entra no relatório técnico antropológico, eu acho um livreto dos anos 50, assim, perdido no arquivo, que era de uma mulher chamada Diloca Sangiorgi,
o nome é relativamente incomum, então eu guardei. E a Diloca escreve 3 páginas sobre o quilombo, que não era quilombo. Aliás, parou. Ela vai usar o nome quilombo. Ela vai falar, os pretos lá daquela região eram quilombo. Então a palavra quilombo aparece ali já na literatura. Isso é fundamental para o relatório técnico-antropológico dizer, olha, ninguém está criando anacronicamente este termo agora para se beneficiar de um direito constitucional. Não. E mais do que isso, nos arquivos, o Bruno encontrou uma informação que diz muito não só sobre a formação do quilombo, mas sobre a formação da própria cidade de Itatiba. Como toda cidade, ou pelo menos a maioria das cidades do interior de São Paulo, né, ela conta com um racismo muito grande. Veja só como a história é o karma, né? Porque eles que cultivavam ódio racial vivem numa cidade cuja formação se deve a um quilombo. Isso segundo as fontes da época, que é a certidão de batismo da cidade, que vai dizer essa cidade foi fundada por uns criminosos fugitivos da polícia. O que diz o documento, que foi escrito por um major chamado Eugênio Joly, é que a cidade teve origem em 1804, por pessoas que tinham cometido, abre aspas, delitos de ferimentos graves, fugindo da perseguição que sofriam ali na região. Só que se você estuda esse relato histórico, a formação do quilombo, a historiografia da época para aquela região e as fontes primárias, você vê que os criminosos que vão se estabelecer, os criminosos entre aspas, tá? Que vão se estabelecer na região é justamente a região do quilombo. Com tudo isso na conta, ficou fácil para o Estado brasileiro reconhecer que o sítio da Tia Lula é um quilombo. Deu no Diário Oficial do dia 10 de maio de 2006. E foi assim que nasceu, ou renasceu, o Quilombo Brotas. Como o primeiro quilombo urbano do país a receber o reconhecimento. A maior parte dos quilombos espalhados pelo Brasil fica em áreas rurais. E esse até era o caso do Quilombo Brotas quando a família chegou ali. Era uma área rural, mas a cidade de Itatiba foi crescendo naquela direção. Crescendo tanto que o quilombo virou uma pedra no caminho. Mas depois que o reconhecimento saiu, o projeto de lei para desapropriar o terreno do quilombo foi barrado. A construtora pensa que, tá bom, nós voltaremos aqui daqui a pouco e aprovaremos o que queremos, mas aí acontece uma avalanche de coisas muito rápidas, que eu tenho para mim que é a arte da Tia Lula, que é uma sacerdotisa, que era uma mãe de santo talentosa, e muito da mandingueira e muito da sábia. A Tia Lula deve ter feito alguma coisa porque o processo caminhou numa velocidade, numa suavidade que nem parecia que tinha a luta que tinha, porque era um conflito muito desigual, um conflito que não era em paridade de armas, ao contrário, era meia dúzia tentando se organizar daqui contra a retroescavadeira, trator e a caneta do prefeito do outro lado. A Tia Lula continuou sendo a maior liderança do Quilombo Brotas até 2005, quando ela morreu aos 83 anos de idade. Agora a gente vai conhecer a casa que a Tia Lula morou. A casa dela, ela gostava de colecionar coisas antigas, né? Então, é? Entrar aqui, é a casa dela aqui. Deixa eu acender a luz. Então você pode ver que tem coisa muito antiga. Uma das pessoas que preservam o legado da Tia Lula hoje é a Vera Lúcia da Silva Gamito, a sobrinha dela. Aqui tem uma história. Quando os meus tataravós chegaram, eles compraram, porque o Quilombo Brotas ele tem um diferencial que é uma propriedade comprada diferente de outros quilombos. E eles tinham um baú que eles começaram a guardar o dinheiro para poder pagar a propriedade. E esse baú existe até hoje, que ele está aqui na sala da casa da Tia Lula. Eu fui até o Quilombo Brotas no início de setembro de 2025. Uma porque eu queria conhecer de perto esse lugar que eu tanto ouvi falar, mas principalmente para entender por que, tantos anos depois, mesmo com reconhecimento, o Quilombo Brotas continua enfrentando alguns dos mesmos problemas de 20 anos atrás. Itatiba fica a quase 2 horas de São Paulo e hoje tem mais de 120 mil habitantes. Quando eu parei no centrinho da cidade para pedir indicação do caminho, as pessoas que eu abordei nem sabiam que ali tinha um quilombo. Eu acabei me perdendo por alguns bairros, mas de repente, no meio de uma ladeira com sobrados e ruas largas, eu vi um portão de ferro com o nome do quilombo. A Vera me guiou pelo terreno, que tem algumas casas simples, nascentes, riachos e vegetação nativa da Mata Atlântica.
A casa da tia Lula, que ela me mostrou, era também onde ela recebia os fiéis da Umbanda. Porque como eu falei para você que ela atendia pessoas de muitos lugares, e as pessoas entravam na casa dela, então quando voltava, sempre trazia uma lembrança para ela de cerâmica. Tem muita coisa também importada, porque tinham pessoas que vinham de outro lugar do país para vir aqui. Prata também, coisas de prata. Aqui era o quarto dela, né? Ela teve uma filha, Maria Luísa também, que já é falecida. Eu não sabia que ela tinha tido uma filha. Ela teve uma filha, Maria Luísa. E aqui é a cozinha da casa dela. Você viu essa parede repleta de canecas do mundo inteiro, de louças, né? Aquelas canecas de chope, xícaras, né? Que ela colecionava. A gente tem uma Depois da morte da tia Lula, a Vera foi uma das familiares que assumiram a propriedade. Hoje, 49 famílias vivem lá. O quilombo é administrado por uma associação, e o estatuto permite que apenas descendentes consanguíneos da Amélia, que é a mãe da tia Lula, possam fazer parte da associação e ter direito a voto. A intenção é evitar que pessoas de fora da família assumam um controle do quilombo. A Vera me falou que os parentes mais velhos dela achavam, com razão, que aquela terra sempre ia ser alvo de disputa. Sim, eles já tinham uma preocupação, porque é uma cidade que vai crescendo, e essa área total do quilombo no meio da cidade, eles já previam, eles sempre já comentaram sobre essa pressão que no caso a gente iria ter, porque eles passaram por isso, tiveram dificuldade para adquirir essas terras. Então, Apesar do quilombo ter sido reconhecido, ele ainda não recebeu a titulação definitiva do território, que é o último passo para o quilombo ter controle sobre a terra e que assegura que aquele lugar não pode ser dividido, vendido ou desapropriado. Que estamos próximos, porque são 20 anos de espera, né? Essa demora toda traz insegurança, claro. Mas tem outro problema lá de trás que ainda parece longe de ser resolvido. Uma das razões que levou a comunidade a ir atrás do reconhecimento eram os danos ambientais e culturais que o condomínio da JFG estava provocando. E isso não foi resolvido com o documento. O assoreamento ficou a caída d'água fora da chuva, cai tudo para dentro do quilombo. Então deteriorou o riozinho, que tem uma história, tinha um altar do pessoal, do povo d'água. Então é uma parte muito importante que a gente perdeu. Tem um imbróglio de mais de uma década sobre quem tem que reparar esse dano ambiental. Quando o condomínio foi construído, a empresa instalou a tubulação que escoa toda a água da chuva para dentro do quilombo, de um jeito que desgastou o solo e sufocou as nascentes que ficam ali no sítio. O quilombo tem brigado na justiça pela retirada dessa tubulação, mas segundo a JFG, essa seria uma obra cara demais. Então eles ofereceram, no lugar, a construção de um muro de contenção dessas águas. Mas isso, segundo a comunidade, não resolve o problema. E aí, em março de 2024, a Prefeitura de Itatiba entrou com uma ação contra o quilombo, argumentando que, como os quilombolas negaram a alternativa dada pela construtora, os responsáveis pelo dano ambiental são eles, e não o condomínio. Um prejuízo assim que chega a doer na alma, porque é um lugar lindo, que nem tem muitas pessoas que moram aqui em Itatiba e não conhecem o Quilombo Brotas. Eu acho que se vir uma pessoa ambientalista que entende do assunto, ele vai ver o que aconteceu. Como nós já procuramos órgãos que provou para nós que é devido ao assoreamento do loteamento. Eu entrei em contato com o INCRA para saber em que pé tá isso. E eles responderam que a responsabilidade por esses danos não é da comunidade e que nada disso vai interferir na titulação do território. Eu também procurei a Prefeitura de Itatiba, que mantém o argumento de que os quilombolas devem reparar o dano ambiental ou aceitar a proposta da construtora. A JFG, a construtora, preferiu não se manifestar. No ano passado, o Bruno apresentou a tese de doutorado dele no Instituto Max Planck, na Alemanha, que se chama O Quilombo Brotas e a Cidade de Itatiba. Poder, trabalho e liberdade num conflito constitucional de 200 anos. Ele encontrou documentos que mostram que o quilombo era visto como um problema a ser resolvido desde o fim do século XIX. O primeiro documento que eu vou citar é um documento da Polícia de São Paulo falando em destruir o quilombo de Itatiba. É essa expressão, destruir o quilombo de Itatiba. Em outro fala em extinção, em captura dos quilombolas. Tem alguma explicação por que a polícia queria extinguir o quilombo? Um quilombo é a síntese da ameaça à ordem escravocrata.
Não tem nada que põe em xeque a ordem escravista do que um quilombo. Nada contra um quilombo. O quilombo é a comunidade que afirma, cada quilombola em comunhão, em aquilombamento, vai dizer: nós não reconhecemos a autoridade do Estado. Vocês são inimigos. Vocês são a ordem escravista. E nós não vamos nos submeter a tal ordem. Isto é um quilombo. Como é que era a ideia que você fazia de quilombo antes de chegar num quilombo de verdade? Esse é o Vinícius Luiz, aqui da Rádio Novelo. Eu acho que muito da ideia que a gente tem de quilombo é o quilombo de Palmares, né? Que é aquele quilombo, enfim, que as pessoas fugiam da escravidão pra ir pra lá e tinha toda uma característica guerreira ali de resistência, né? Mas depois estudando o quilombo, e até no livro do Abdias ele fala bastante disso, né? E apurando pra esse episódio, eu vi que os quilombos, eles tinham várias características, né? Não era só essa questão, digamos assim, de resistência mais bélica, assim, não. Eram comunidades, né? Onde as pessoas, não só pessoas fugidas da escravidão, mas também africanos livres, brasileiros livres que iam morar nessas áreas, né? Que a palavra quilombo, ela é utilizada na África em outros contextos também, né? Por exemplo, em alguns lugares o quilombo era uma espécie de escola, né? Em que os filhos das comunidades eram enviados para esse lugar para se socializar e aprenderem ali. O conceito de quilombo foi retomado agora, né, com as demarcações e com os reconhecimentos, né? Mas eu acho que a ideia que a gente tem de quilombo, assim, é essa ideia de quilombo de Palmares, né? Um lugar isolado ali, uma cidade em que as pessoas ficavam ali resistindo da escravidão, né? E na verdade, hoje são mais de 7 mil quilombos. Então, cada um tem uma característica diferente, tamanhos diferentes, né? Eu acho que é um pouco o que você falou, né? Você falou de resistência bélica, mas existem outras formas de resistência que eles faziam ali, né? Sim. Só de estar junto, como construir uma comunidade, produzir ali, né? Seus modos de vida é uma forma de resistência também, né? E resistência cultural também, né? Ali é onde era a cultura afro-brasileira, onde era mantida e praticada ali, digamos, né? A religiosidade também, né? Continua assim, né? E na época que eu descobri essa história, nossa, todo mundo que eu contava, nossa, mas como assim, né? Você é um cara branco, de família quilombola, né? E assim, nossa, em algum momento eu falei, nossa, que extraordinária essa história, né? Que louco isso. Mas na verdade, não é tão difícil isso acontecer, né? Assim, pensando que são quantos quilombos existiram no Brasil, né? Ser parente de um quilombola, porque essas pessoas saíram dos quilombos também, né? Como o caso da minha família. Então, não é uma coisa tão diferente assim, isso pode acontecer, né? E o processo de embranquecimento da população também, enfim, são várias coisas misturadas aí, né? E até é curioso que minha mãe ficou 50 anos sem voltar pra lá, né? E agora que ela voltou, ela volta todo ano. E agora ela tá com a ideia de morar uma parte do ano lá. Eu falei, olha, eu super apoio, assim. Você tá aposentado, tem tempo livre, por que não, né? E aí ela meio que se apaixonou de novo pela cidade, pela região, pelas festas, pelos parentes que ela só viu quando eram crianças, né? E hoje são, enfim. E o Vale do Jequitinhonha sempre tem essa, digamos assim, esse estigma, essa fama de ser uma região muito pobre, né? Mas eu senti que é uma região muito preservada, assim, em termos ambientais, assim, pelo menos na região ali de Minas Novas. É uma região cercada por matas, assim, é muito bonito lá, né? Mas de fato é uma região muito pobre, né? Tipo assim, é muito empobrecida, tipo, meio isolada. O Vinícius nasceu no Vale do Jequitinhonha. Sou de outra cidade lá no Vale, é Padre Paraíso que chama. E eu nunca tinha ouvido falar do quilombo do Macuco, porque eu acho que eu sempre também tive essa ideia de quilombo como uma coisa distante, né? Que tava ali isolada, na mata, no meio da história, né? Tá até, tipo assim, uma coisa antiga, meio mítica. Lá na região, na minha cidade, não tem nenhum quilombo reconhecido, mas provavelmente alguma das comunidades ali pode ser um quilombo sem utilizar esse nome, né? Que é... A minha família pode ter vindo de um quilombo, mas nunca olhou com esse nome, porque, assim, não queremos ter essa pecha, assim. Mas não sei. E eu só fui ouvir falar depois que eu mudei pra Belo Horizonte, assim. Que aí eu descobri que existem vários quilombos lá na região, na minha cidade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo curtinho, o Vinícius Luiz leva a gente para conhecer outro quilombo. E bem perto de onde ele mora hoje, em BH.
Quando eu nasci, aqui ainda não tinha nem luz. Não tinha luz, ainda não tinha água, a rua não era asfaltada. Quando a Gláucia chegou aqui, muito antes de mim, a rua onde ela vive em Belo Horizonte era tudo mato. Meu nome é Gláucia Cristine Martins de Araújo Vieira, tenho 59 anos, sou nascida aqui na rua Teixeira Soares. Essa rua fica no bairro Santa Teresa, que é um dos mais tradicionais aqui de BH. E hoje em dia ela é uma rua como qualquer outra do bairro. Tem infraestrutura, fica perto da escola, do clube, da pracinha, tem ônibus na porta. Mas nem sempre foi assim. Então era um espaço onde que existiam certas dificuldades, né? Porém, tínhamos criação de galinha, de porco. Pé de mexerica, jabuticaba, tem mandioca, tem amora, tem limão, romã, pitanga, taioba, tem pimenta, tem várias coisas. E plantas de uso de banho, de chá. Eu conversei com a Gláucia em 2 situações usando 2 formas de captação. Então você pode notar uma diferençazinha entre os áudios. Em um dá para ouvir bastante o barulho das crianças da escola, que fica lá perto, e no outro não tem tanto ruído. Mas nos 2 tem participações especiais de bem-te-vis. Voltando. A Gláucia nasceu em 1965, mas a família dela vive ali, naquela rua, desde 1923. Os avós dela, o Petronilo e a Elisa Souza, vieram de uma cidade chamada Além Paraíba, que fica na zona da Mata Mineira. E eles vieram para BH em busca de condições de vida melhores. Meu bisavô ajudou na construção das portas e janelas da Igreja Matriz da Boa Viagem. E minha bisavó Elisa, ela tinha granja e participava das feiras aqui para abastecer a cidade. Vieram em busca de condições melhores de vida, né? Uhum. E aqui permaneceram. A família da Elisa foi crescendo, muita gente casou, teve filhos, e todo mundo continuou vivendo ali. Você já ouviu uma história parecida com essa hoje? Na época da minha avó, a casa, por ter um formato de queda d'água, era conhecida como a casa da asa do urubu. Por causa da forma da... Por que asa do urubu? Era porque era de casa de pessoas pretas, né? Isso não tem... Essa casa hoje, que é cercada de outras casas da mesma família, é conhecida como o Quilombo Souza, um dos 6 quilombos urbanos de BH reconhecidos pela Fundação Palmares. E o que levou a família da Gláucia a ir atrás desse reconhecimento foi uma coisa parecida com o que aconteceu lá em Itatiba. No final de 2018, eles receberam uma ordem de despejo. Chegou o policial falando que eles tinham recebido um comunicado de um oficial de justiça que teria que intimar a gente a sair do despejo, dando 30 dias para sair. A disputa pelo terreno tinha a ver com um caso antigo. Os herdeiros de um proprietário de terras foram até o bairro de Santa Teresa nos anos 70 dizer que o terreno da família Souza e vários outros do bairro eram deles. Entraram contra o clube, contra a caixa, contra a escola, contra os vizinhos, entrou contra todo mundo. Só que... Naquela época foram feitas 2 perícias para avaliar se isso era verdade. E ficou comprovado que não. Quem me explicou esse imbróglio foi o Joviano Maier, que é advogado popular e estava no grupo de apoio da família Souza. Então, teve 2 perícias que falou assim, que os herdeiros não tinham direito a nada. O processo também chegou a ser extinto 2 vezes por sentença. Só que os anos se passaram e já na década de 2000, os herdeiros dos herdeiros decidiram tentar de novo. Eles encomendaram uma nova perícia e contrataram um novo advogado. Então ele conseguiu reverter as 2 sentenças que extinguiram o processo. Foi isso que gerou a nova ameaça de despejo e que forçou a família Souza a tomar um outro caminho. Eles decidiram pedir ajuda para a comunidade e criar o movimento Teixeira Resiste, por causa do nome da rua, Teixeira Soares. Durante o processo ficava as 16 famílias. De onde? Lá da Teixeira. Aí ficou.
Que é a rua, Aí o nome da colocando rua. Vila Teixeira. O movimento entrou em 2019 com apoio da Associação Comunitária do bairro Santa Teresa e de movimentos sociais de luta por moradia. Aí foi uma das primeiras conversas e com isso teve algumas pessoas também que eram da associação do bairro que vieram, olharam, viram os documentos e falaram assim, mas vocês têm um modo seus de vida, aqui não é um quilombo? Nós tivemos uma reunião também com um arqueólogo, defensor, né, que eu procurei nessa época órgãos que eu nem sabia que existiam. Ele deu uma palestra explicando, falando o que precisaria para ser reconhecido, e foi perguntando. Eu falei assim, a gente ainda está falando da gente, entendeu? Depois que caiu essa ficha, eles precisaram navegar pelo caminho burocrático. E a mim me coube a parte jurídica, né, de estudo do caso, porque era um processo com quase 20 volumes. A Defensoria Pública conseguiu vista do processo, nós pedimos, e depois que a Defensoria pediu vista do processo, eu fiquei praticamente 2 semanas indo até a Defensoria para poder estudar o processo. Eu tive que viajar, além Paraíba, buscar o documento onde que meu bisavô, Petronilho, foi registrado no livro de escravo para provar que a gente era uma comunidade remanescente de povo que foi escravizado, que seríamos um quilombo. Tudo isso aconteceu em 2019, um momento político bem diferente daquele em que o reconhecimento do Quilombo Brotas aconteceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro estava no primeiro ano de mandato e sempre foi abertamente racista e contra a demarcação de terras quilombolas indígenas. Mas, por uma sorte do destino, o processo da família Souza se desenrolou rápido, ainda antes do desmonte da Fundação Palmares. Eles receberam o reconhecimento da Palmares em 18 de julho de 2019. E depois veio um reconhecimento da própria cidade. Foi o reconhecimento pelo Conselho do Patrimônio, em 20 de novembro de 2020. O Patrimônio Histórico Municipal, por decisão unânime, aprovou o registro do Quilombo Souza como patrimônio imaterial. Então, lá são duas... Mas a disputa com os herdeiros dos herdeiros continua. Até sair a titulação do INCRA, aquele processo vai ficar correndo. Antes de pesquisar mais sobre esse assunto, eu sempre tinha entendido os quilombos como terras que tinham sido ocupadas. Pensando no grau de empobrecimento das pessoas negras no passado, eu achava difícil que os terrenos tivessem sido comprados. E em muitos casos foi assim, claro. Mas tanto lá em Itatiba quanto aqui em BH, foi esse o caso. A dona Elisa, matriarca da família, foi quem negociou o terreno com os donos anteriores. Ela teria adquirido, comprado, no início da década de 20, e ela registrou em 1927. Na verdade, o registro da compra é de antes, de 1923. Então, até hoje, os pobres periféricos, afroperiféricos das grandes cidades, muitas vezes não registram seus imóveis. 100 anos depois, há 100 anos atrás... Quando eu ouvi falar dessa história pela primeira vez, eu confesso que eu tive um pouco de medo de ir atrás. E essa reportagem acabar sendo meio que um desserviço para a causa quilombola. Tipo de alguém ameaçar revogar o título do Quilombo Souza, sei lá, argumentando que eles não são quilombolas de verdade, que pediram reconhecimento do território só para não perder o terreno. Eu tava com medo dessa reportagem cair naquela lógica de se tudo é quilombo, nada é quilombo, sabe? Mas depois, fazendo essas entrevistas, lendo sobre o assunto, eu entendi que esse medo estava muito calcado naquela ideia do quilombo mítico que eu tinha, e que o Leandro contou que ele também tinha. É uma ideia reducionista, né? Ultrapassada. A autodeclaração, a gente sabe, não é um sistema perfeito, mas ninguém até agora inventou nada melhor do que ele. No fim, a Kathleen Thier, a assessora jurídica da ONG Terra de Direitos, que também é quilombola, foi ela que me ajudou a entender melhor o que significa um quilombo. A gente perguntou para ela se, por exemplo, toda favela é um quilombo. E a resposta dela foi: depende. Depende da trajetória, depende da prática que eles tinham ali. Porque, assim, às vezes, a favela ela é só amontoado de gente vulnerável social. Cada um dentro da sua casa vive a sua vida. O que eu aprendi é que quilombo é sempre coletivo.
No caso do Quilombo Souza, por exemplo, a Gláucia me explicou que cada um mora na sua casa, mas tudo é de todo mundo. Algumas ocupações de pessoas negras sem teto se unindo para fugir das consequências do racismo, por exemplo, se elas se organizarem coletivamente, se dentro da ocupação tudo for de todos, elas podem se entender como um quilombo. Um quilombo, uma comunidade quilombola, a única coisa que ele não deve ter que desconstitui um território quilombola é a individualidade, porque o quilombo ele é no coletivo. Quilombola geralmente vem no plural. Nós, nosso. Eu, meu, fica pra fora. Agora, sem querer deslegitimar de jeito nenhum a ocupação de terras ociosas, de imóveis ociosos, como ferramenta política de distribuição de renda, eu achei muito simbólico que nas duas histórias que a gente está contando hoje, de 2 quilombos urbanos brasileiros, a gente esteja falando de terras compradas. Terras compradas por pessoas negras que por anos não puderam usufruir dos frutos dos trabalhos delas, da riqueza que elas construíram para esse país. E aí, mais de um século mais tarde, os descendentes dessas pessoas têm que continuar lutando para essa terra não ser tirada deles. A saída que elas encontraram foi a de sair dessa lógica de mercado. Sair de um jogo que foi feito para a gente perder e pegar um caminho alternativo. Esse foi o Vinícius Luiz. A gente volta daqui a pouquinho. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Você sabe que toda semana tem conteúdo extra no nosso site. E essa semana dá para conferir fotos dos 2 quilombos e referências para você se aprofundar mais no assunto. Acabou de ir ao ar essa semana o último episódio do nosso novo podcast original, Avestruz Master. Então, se você ainda não ouviu nada, você tem a chance de ouro de maratonar tudo. Tá em todos os aplicativos de áudio. Depois deixa um comentário no YouTube, no Spotify, onde você quiser, para contar pra gente o que você achou. E para quem é membro do Clube da Novelo, vai ter um evento online com o pessoal da série para falar de tudo quanto é avestruz. A gente está nas redes, no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Se quiser mandar uma sugestão de história, dá para ir na seção Envie uma pauta do nosso site, onde tem todas as orientações de que tipo de assunto funciona para a gente. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger, a Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Bia Guimarães, o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Sara Zoubel, a Bárbara Rubira, o Vitor Hugo Brandalize e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Ethel Rudnitsky. Esse episódio teve apoio de montagem da Bárbara Rubira e desenho de som da Bia Guimarães e da Mariana Leão, que também assinam a mixagem junto com a Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.